Oi, meus alunos queridos! Mais uma atividade que nós vamos corrigir essa semana e o conteúdo dessa atividade é sobre fração. Vocês responderam aí, agora vamos corrigir, revisar o conteúdo e prestar bastante atenção, ver o que precisa corrigir e aprender direitinho. Vamos trabalhar com fração, observando que a fração é quando a gente divide um determinado material, uma determinada coisa em partes. E a gente utiliza algumas partes, podemos utilizar todas ou só algumas partes, e as outras ficam sem utilizar. Mas nós precisamos entender que a fração ela é composta por partes, e aí nós vamos ver os termos que compõem a fração. Então, nós temos aqui uma fração que foi um inteiro dividido em uma, duas, três, quatro, cinco, seis partes. Então, nós tínhamos uma coisa inteira, né, um tablete inteiro, e foi dividido em seis partes. Dessas seis partes foram utilizadas essas partes que estão pintadas aqui, ó. Essas partes que estão pintadas é que foram utilizadas. Então, foram utilizadas dessas seis partes, nós utilizamos uma, duas, três, quatro. Então, isso compõe uma fração. A fração também é composta pelos termos da fração, que é chamado de numerador e denominador. Vamos lá, eu vou explicar direitinho como funciona cada um desses termos. O termo que fica em cima, a fração é composta por um termo em cima, um número que fica em cima e um número que fica embaixo. Isso é uma fração. É como se escreve a fração. Aqui é a representação da fração e aqui nós temos como se escreve a fração. E aqui nós temos a leitura da fração, certo? Então vamos lá. Um inteiro foi dividido em seis partes. Então, essas seis partes nós vamos colocar na parte de baixo, que é o denominador. O numerador é formado pelo número que nós utilizamos, ou seja, a parte pintada, que é o número 4. Então, o numerador é o 4, que é a parte que foi utilizada, e o denominador é o 6, que é a parte que foi dividida. Em quantas partes o inteiro foi dividido? Então, a leitura dessa fração vai ser 4 sextos, ou seja, 4, que é a parte que foi utilizada, e 6, que é os sextos, 4 sextos, que foi dividida. Então, nós lemos 4 sextos. Agora, nesta aqui, nós vamos representar esta fração. É um inteiro que foi dividido em 8 partes e foi tirado apenas 3 partes. Então, o 3, que foi a parte que foi utilizada, fica em cima, e o inteiro, a quantidade de partes que foi dividida, vai ficar embaixo, que é 8. O numerador é o 3, que é o número de cima, e o denominador é o 8, o número de baixo. E a leitura é 3 oitavos. Na letra B, nós temos uma outra fração onde o inteiro foi dividido em 7 partes. Então, esse 7, que foi a parte que foi dividida, vem para baixo. E desse inteiro, dessas 7 partes que foi dividido inteiro, nós tiramos 3 partes, que são as partes pintadas, e ele vai para o numerador. Então, nós temos o numerador 3, o denominador 7, e a leitura é 3 sétimos. Na próxima página, nós temos a continuidade desta atividade, que é para a gente ler as seguintes frações e desenhar. Então, nós temos aqui 3 dozeavos. Só lembrando que quando nós passamos de 10 aqui no denominador, nós acrescentamos a palavra avos. Nós temos até o 10, nós temos décimos. Por exemplo, 8 décimos, 5 décimos. Quando passa do 10, que já vai para o 11, então nós falamos o número de cima, o número de baixo e acrescentamos a palavra avos. E aqui então nós temos 3, 12 avos. Como é que nós vamos representar? O 12 de baixo é a quantidade que nós vamos dividir o inteiro.
Então, eu fiz aqui um desenho com 12 partes e pintei 3. Então, nós temos 3 no numerador, que representa a parte utilizada, 12 avos, que é a parte que foi dividida. Quantas partes o inteiro foi dividido? Então, é assim que se representa esta fração. Aqui nós temos 7 quinzeavos. Eu dividi um inteiro em 15 partes. Eu fiz uma divisão com 15 partes. E utilizei 7, ou seja, eu pintei 7 partes. Então, 7 que eu pintei e 15 que eu dividi. 7 quinzeavos. Aqui na letra C, eu tenho 8 16avos. Ou seja, eu dividi um inteiro em 16 partes, em 16 partezinhas e utilizei 8. Então, 8 partes utilizadas que eu pintei e 16 partes foram as partes que eu dividi. 8 16avos. Nessa terceira questão, nós vamos resolver alguns pequenos problemas envolvendo fração. Para a gente fazer problemas com fração, nós precisamos utilizar aqui as operações da divisão e da multiplicação. Depois nós vamos revisar, vamos aprofundar um pouco mais nessas operações, multiplicação e divisão, estudar um pouco mais a tabuada, mas já vamos aqui exercitando um pouco. Então, nós temos aqui, em uma confecção foram feitos 2/5 de 50 blusas pedidas. Quantas blusas foram feitas? Para a gente encontrar os 2/5 de 50, nós fazemos da seguinte forma. Nós pegamos os 50 e dividimos pelo denominador, que é o 5. 50 dividido por 5, que vai dar 10. 10 vezes 5, 50. Para 50, nada. Depois eu pego o resultado aqui e multiplico pelo numerador, que é 2. Então, 10 vezes 2 é igual a 20. Então, foram feitas 20 blusas. A operação se faz assim. Eu pego 50, divido pelo denominador e o resultado eu multiplico pelo numerador. Então, é assim que eu vou encontrar o resultado dessa fração. Aqui nós temos na letra B, Ana comprou 3/8 de 56 bolas. Quantas balas Ana comprou? São balas. Ana comprou 3/8 de 56 balas. Quantas balas Ana comprou? A mesma coisa nós vamos fazer aqui. 56 eu vou dividir por 8, que é o denominador, e depois multiplicar por 3, que é o numerador. Ou seja, 56 dividido por 8 vai dar 7. Aí eu pego 7 e multiplico por 3. 7 vezes 3 vai dar 21. Então, 3/8 de 56 balas significa que Ana comprou 21 balas. Essa é uma outra que vai exigir de nós utilizar as operações da divisão, da multiplicação e da subtração para encontrar o resultado. Então, aqui, Sandra tinha 120 bonecas, deu 3/5 dessas bonecas para Malu e o restante para Laura. Quantas bonecas Malu ganhou e Laura? Então, se 3/5 de 120, eu vou pegar 120 e dividir aqui por 5, que vai dar 24. O resultado, eu vou pegar esse 24 e multiplicar por 3, 24 vezes 3 vai dar 72. Então, eu encontrei aqui 72, que é a quantidade de bonecas que Malu ganhou, né? Que foi 3/5 de 120 é igual a 72. Mas e Laura? Ganhou quantas? Então, é o que sobrou. Laura ganhou o que sobrou. Ou seja, 120, que é o total, Malu ganhou 3/5, que é 72, e o que sobrou ficou com Laura. Então, eu pego 120 menos 72, que é igual a 48. Então, Malu ganhou 72 bonecas, Laura ganhou 48 bonecas. Então, aqui nós utilizamos a divisão, a multiplicação e a subtração para encontrar todos os resultados pedidos neste problema, nesta operação.
Aqui nós temos uma tabuada de multiplicação. Aqui falou divisão, mas foi um erro de digitação. Aqui é uma tabuada de multiplicação que vocês vão responder. Então, 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12, 5 vezes 3, 15, 6 vezes 3, 18, 7 vezes 3, 21, 8 vezes 3, 24, 9 vezes 3, 27 e 10 vezes 3 igual a 30. Essas outras questões aqui, vocês não precisam fazer por agora, porque são divisões inexatas e nós vamos estudar ainda mais na frente, tá bom? Corrijam essas outras partes sobre fração, a divisão e a multiplicação e nós vamos voltar a fazer atividades com esses assuntos para fixar bem. Um beijo e até a próxima atividade.